Hello guys, how are you doing today? I hope you're enjoying this group because Thais and I will try our best to give you a good experience. Today I will speak in Portuguese with you because I have some tips that it's very important to introduce in your life, not just in English, but in your life in general. Em português, agora, eu vou contar duas histórias para vocês, bem curtinhas, que acredito que vai ajudar muito na questão do travamento que as pessoas falam no inglês ou na vida. Na verdade, isso não acontece só no inglês. Se você reparar, existem outras situações na sua vida que você simplesmente trava. Você não consegue dar aquele passo a mais, você fica com medo. Isso se chama sair da zona de conforto. Muitas vezes, o corpo não quer sair dessa zona de conforto. Então vamos lá para a primeira história. A primeira história aconteceu comigo. Quando eu era adolescente, eu gostava muito de jogar futebol. Então eu entrava nessas escolas de futebol, mas eu nunca joguei bem bola. Nunca joguei bem bola, mas gostava de estar ali. E um dia, um outro colega de time simplesmente começou a me xingar de palavras que eu não vou colocar aqui para vocês, mas ele falou que eu era muito ruim e por que eu não desistia daquilo. E o professor, naquele momento, ele pegou e parou aquele cara e pegou e apontou o dedo na cara dele. Ele falou o seguinte: fulano, se você fosse tão bom quanto você acha que você é, você não estaria pagando para ter aulas. Vamos para a segunda história, depois eu faço o comparativo, o porquê que eu trouxe isso para vocês. A segunda história é uma história real, pelo menos eu acredito que seja real, eu vi isso na internet, mas um americano, ele costumava zombar, tirar sarro da cara das pessoas que falavam o idioma errado, de gringos que falavam o inglês de forma errada. E um outro mestre, uma pessoa mais evoluída, simplesmente chegou para ele e falou: fulano, quando a gente encontrar alguém que está tentando falar nossa língua, nós deveríamos parabenizá-lo, porque essa pessoa sabe um idioma mais do que a gente, ou está tentando saber um idioma mais que a gente, enquanto a gente se contentou apenas em falar inglês. Por que eu trouxe essas duas histórias? Primeiro, quando você está numa aula em grupo de inglês, ali todo mundo está tentando aprender, e você pode apostar, vai ter algumas pessoas que vão estar um pouco à frente de você e outras atrás de você, mas isso realmente não importa, porque todos que estão ali naquela sala estão com o mesmo objetivo de aprender. E uma coisa que eu gosto sempre de frisar é a seguinte: eu prefiro errar do que acertar sem querer. O que eu quero dizer com isso? Quando eu erro, eu aprendo. Quando eu acerto sem querer, aquilo pode passar despercebido e eu vou errar num teste futuro, num lugar que realmente eu não estou ali para errar. Mas durante uma aula, durante o treino, então treino é treino, jogo é jogo. Então durante a aula você tem toda a sistemática, todo o direito de errar e erre mesmo. Porque quando você errar, mesmo que você sinta vergonha daquele erro de ter falado, você pode ter certeza que isso vai ser gravado no seu subconsciente, vai ser gravado no seu subconsciente. Então, não tenha medo de tentar. Mas André, mesmo pensando nessas condições, ainda vai acontecer situações que eu vou travar. Então, eu te convido a fazer o seguinte raciocínio: o que de pior pode acontecer se você falar alguma coisa errada, se você engasgar, se você travar? O que de pior pode acontecer? Alguém pode tirar sarro da sua cara, pode ter aquele risinho no fundo, as pessoas em geral vão se divertir com a sua cara, você vai se sentir constrangido, eu não sei, você que precisa procurar essa resposta dentro de você. Depois de pensar nisso, eu quero que você pense o que de melhor pode acontecer se você travar, se você cometer um erro ali. Você vai poder avaliar onde você está errando, como é que o seu caminho está sendo, se você precisa estudar mais, se você precisa treinar mais essas questões que você não conseguiu. Eu convido você a pensar nessas duas coisas, tanto a pior quanto a melhor. Mas uma coisa eu já adianto: os benefícios são muito maiores que os malefícios. É sempre assim. O que tem de pior, às vezes,
não é tão ruim assim. São algo que vai fazer você aprender. E o que tem de bom é o ganho que você vai ter com aquilo, porque sempre você tem ganhos, independente se a situação é boa ou ruim. E uma última coisa, o último recado, é que sempre que um professor te corrige, é o maior presente que ele pode te dar. Quando o professor ele te corrige, ele te volta para o caminho. É como uma criança que está aprendendo a andar, que tenta apoiar ali o sofá, onde a mão alcançar, é justamente o que corrige a direção e permite que a criança chegue no final de um corredor nos primeiros passos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Reflita um pouco sobre isso e eu aguardo os feedbacks de vocês, porque feedback é presente.